Eu lembro que nessa experiência eu estava orando e eu estava ajoelhada com os olhos abertos e eu pedi para o Senhor para que Ele compartilhasse comigo os desejos do coração dele, os mistérios do coração dele, as dores dele comigo. E quando eu fechei os olhos, eu lembro que eu comecei a ver várias imagens de crianças sendo abusadas. E eu comecei a chorar compulsivamente, porque eram imagens que eu nunca tinha visto na vida. E isso começou a causar uma dor no meu coração, e eu pedi para o Senhor, Senhor, o que é isso? Por que eu estou vendo essas coisas? E o Senhor, Ele falou para mim de maneira muito clara, essa é a dor que eu sinto, e eu estou compartilhando hoje com você, uma das dores que eu sinto. E ali gerou uma convicção dentro do meu coração a respeito do amor do Senhor. E como Ele olha para a terra de uma maneira ampla, mas ao mesmo tempo de maneira individual para cada um de nós. Bom, irmãos, nós estaremos falando um pouquinho hoje sobre a busca e a prática dos dons espirituais. Como eu disse, a semelhança de como a gente trabalhou uma ênfase na questão de cura, pela manhã nós vamos também trabalhar essa questão sobre cura, operação de milagres para este tempo na nova aliança. É muito comum as pessoas terem dúvidas acerca disso, e isso se deve ao fato de interpretações equivocadas, de alguns exageros nas interpretações bíblicas, em especial quando pessoas pegam textos bíblicos ou situações devidamente bíblicas e absolutizam aquela situação. Pegam uma situação específica de como uma cura se desenvolveu e estabelece aquilo como um padrão único para que outras curas também apareçam. E isso gera muito problema, irmãos, em especial pessoas que atribuem a realização de cura exclusivamente à fé do indivíduo. Basta ter fé e você vai ser curado. E aí você sabe o resultado, quando a pessoa não é curada, ela chega enferma e sai enferma e condenada, porque agora não basta ela ter um sintoma, agora ela tem um sintoma e um peso nas costas dela, de que ela não teve fé suficiente para que aquela cura acontecesse. Se eu fizesse uma pergunta aqui no auditório, quem já passou por uma experiência onde você orou ao Senhor e respondeu, e Ele respondeu, e você provou de um ambiente de cura maravilhoso? Talvez muitos possam responder positivamente. Agora eu também poderia perguntar, quem aqui já orou ao Senhor, clamando ao Senhor por uma situação de enfermidade, seja por você mesmo ou por outras pessoas, e não obteve resposta? Talvez, acredito que todos aqui já passaram por algum tipo de experiência. Então essas dúvidas começam a nos permear e às vezes nos angustiam. Por que é que uns são curados, por que é que outros não? O que é que estes que foram curados fizeram para obter cura? E por que é que eu, talvez, fazendo tudo que eu faço, não obtive cura? Por que é que algumas situações que pareciam irreversíveis foram revertidas? E por que é que outras que pareciam até mais fáceis de serem revertidas não foram? Essas dúvidas, irmãos, elas vão nos drenando, vai gerando ali toda uma angústia. E é importante que nós tenhamos aí uma consciência de fé a partir das Escrituras, entendendo, irmãos, que a Bíblia ela é carregada de situações que elas não se anulam, elas se complementam. É muito comum a gente olhar para uma situação onde Jesus vai dizer assim, olha, a tua fé te curou, e absolutizar, tá vendo? Então assim, é isso, esse é o ponto. Mas nós vamos ver outros textos onde não há ali um elemento de reconhecimento da fé do outro, há uma manifestação. Em alguns momentos você vai perceber discípulos orando por pessoas enfermas com uma voz de comando, ou seja, de maneira ousada, trazendo encorajamento, um comando mesmo diante da enfermidade. Em outros contextos nós não vamos ver comando nenhum, a gente não vai ver fala nenhuma, simplesmente o poder de Deus fluindo. Em outros textos nós vamos observar que existem dons que Deus compartilha quando o Espírito quer, com uma finalidade específica. Dentre esses dons, os dons de curar, operações de milagres, coisas extraordinárias acontecem. Em outras circunstâncias nós vamos perceber que não há necessariamente um dom em atuação, mas há uma fé que é infundida por Deus, uma fé que é acrescida por Deus naquela situação, e a pessoa se apropria daquela cura. Então é um tema sensível, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, todos aqui já tiveram que enfrentar com enfermidades, ou então tem algum parente, algum amigo que tem que lidar com essa questão, e para que a gente possa entender isso de maneira segura, a gente vai precisar fazer um olhar amplo nas Escrituras, não apenas olhar as situações de cura, mas em especialmente ter uma boa teologia da criação e uma teologia da restauração final. Nós precisamos olhar para o mundo que Deus criou, a maneira como Deus criou o mundo para ser, e a maneira como Deus restaurará todas as coisas. A gente precisa ter isso de maneira bem fundamentada. Como Deus criou as coisas para serem, Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Como Deus restaurará, Gênesis 21, ou Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Este cenário de mundo ideal, como ele é feito, do que ele é formado, qual é a participação das doenças nisso tudo, de onde vêm as doenças?
Por que elas estão aí? Será que todo mundo que está enfermo está em pecado? Será que todo mundo que está enfermo está endemoniado? Será que todo mundo que está enfermo cometeu algo grave para estar enfermo? Essas perguntas retóricas que eu estou fazendo, eu posso lhe afirmar que muitas pessoas sofrem por não terem esclarecimento bíblico. Muitas pessoas já foram acusadas e condenadas, tidas como pessoas pecadoras ou pessoas descredibilizadas na sua fé, especialmente doenças de cunho mental. Quantas pessoas enfrentando quadros de depressão, pânico, ansiedade, já não se sentiram acusadas ou já não ouviram coisas no sentido: você está em depressão, é falta de oração. Você está em ansiedade, é porque você não crê na paz do Senhor. Você está tendo síndrome de pânico, um medo exacerbado de morrer, está vendo? É porque talvez você nunca confiou em Jesus. Sabe, um sentimento de que se você carrega uma mazela física ou psicológica, isso é um sinal de que você tem uma fé débil, de que você tem uma fé fraca. Porque se você fosse vigoroso na fé, você não passaria por nada disso. Esse tipo de pensamento, ele é extremamente estranho às Escrituras, e ele deveria ser estranho para nós. Mas muitas das vezes, pela falta de conhecimento, a gente se deixa levar por esse tipo de ensino equivocado. Então, meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos começar por aqui hoje. 1 Coríntios capítulo 12. Temos muita coisa para tratar hoje. Em nome de Jesus, o relógio é nosso amigo. Amém, irmãos? Vai dar tudo certo. 1 Coríntios capítulo 12, se você pudesse colocar de pé para esse momento de leitura, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. O texto diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, ou dom da fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Feche os teus olhos e nós vamos ter um momento agora de oração. Em nome de Jesus, sabe, aproveite esse momento para desfrutar de um ambiente também de silêncio, para acalmar aí a sua mente com tantas informações. Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, e estamos sedentos, desejosos por mais de Ti, Pai. Senhor, obrigado pela alegria de ser igreja, de poder se reunir com um povo que converge numa mesma fé. Nós Te pedimos, Pai, pela Tua sabedoria nessa noite, pedimos, Senhor, para que nos leve a um local profundo de entendimento, um local de segurança. Senhor, que nós sejamos um povo que é modelado a partir da confiança na Tua palavra e da busca pela Tua presença. Senhor, nós Te pedimos nessa noite, nos visita uma vez mais, Pai. Nos visita, nos toca uma vez mais. Nós estamos aqui, Pai, com corações abertos, totalmente expostos à Tua presença. E, Pai, o Senhor sabe a realidade de cada um que está aqui. O Senhor sabe como cada um chegou, entrou aqui nesta igreja, nesta noite. Eles não vieram para um encontro comum, eles não vieram para um encontro natural, eles vieram aqui, Senhor, por conta da Tua presença. E eu oro, Senhor, para que todos nós sejamos marcados por Ti nessa noite. Senhor, nós trataremos sobre temas do Espírito,
temas sensíveis, temas que geram dores e angústia para muitas pessoas. E eu te peço, Pai, que haja sensibilidade e discernimento do Teu Santo Espírito. Pai, nos guia nessa noite a um local de segurança. Esse é o pedido que eu te faço, pela Tua misericórdia, Pai. Pela Tua misericórdia, nos leva neste lugar. Sabe, trabalha em nós, Pai, uma ousadia que vem do céu. Se a gente puder pedir nessa noite, Pai, sabe, que os céus beijem a terra uma vez mais. Que nós possamos encarnar, viver a oração do Pai Nosso nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós canalizamos e entregamos as nossas expectativas em Ti. Nos ajuda a eliminar todo tipo de desvio, de distração nessa noite. Que a nossa atenção esteja totalmente voltada para o Senhor, para a Tua voz e para aquilo que o Senhor quer comunicar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Amém. Deus é bom. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. Eu já quero até antecipar vocês, mais para o fim da série. Essa temática, a busca e a prática dos dons, ela vai ter uma segunda parte, amém? Porque quando a gente fala sobre aqui dons espirituais, a gente está falando de uma lista muito grande. E nós entendemos também que essas listas apresentadas nas Escrituras, elas não são exaustivas. Elas não são exaustivas. 1 Coríntios 12, a gente vai ter uma lista de 9 dons no primeiro momento. Do versículo 28 em diante, a gente vai ter alguns outros dons citados. Romanos capítulo 12, verso 4 em diante, uma outra lista de dons. Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, outros dons são citados. 1 Pedro capítulo 5, também outros dons são citados. Então assim, nós temos várias citações de listas de dons espirituais. Amém? É evidente que nós não vamos conseguir cobrir todos os dons, um por um. A gente está falando aí de mais de 20, talvez 22 dons espirituais citados nas Escrituras. E mais uma vez a lista não é exaustiva. No entanto, para essa série a gente entende que é importante tocar, pelo menos de maneira agrupada, alguns desses dons. Em especial eu quero trabalhar com vocês aqui essa operação da cura divina para os dias atuais, ou a operação de milagres. É importante que se faça desde já uma leve distinção. Enquanto cura se remete nas Escrituras a situações onde há uma intervenção divina, seja por manifestação de um dom especial, ou por uma fé que Deus acresce para que o irmão receba uma cura, e isso está vinculado a um tipo de doença que acomete o corpo do indivíduo. É claro, irmãos, que acredito que todo mundo aqui que já passou por uma experiência de cura, classificou aquela experiência como um milagre, amém? E não tem problema nenhum nisso. Agora, operação de milagres, como foi escrito em 1 Coríntios capítulo 12, diz respeito a algo que envolve também elementos da natureza, uma intervenção divina no curso da natureza. Então, nós poderíamos dizer, o sol parar, o mar se abrir, o rio secar, são elementos, pão cair do céu, amém? Esses são elementos também miraculosos, dom de operação de milagres acontecendo. Então, por vezes é natural a gente até, vamos dizer assim, trocar as palavras entre cura e milagre, está tudo bem, mas apenas fazendo uma divisão didática sobre o conceito entre curas, dons de curar e operação de milagres. Se você puder voltar lá em 1 Coríntios capítulo 12, eu quero só inferir algumas questões importantes para o nosso estudo. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ele vai fazer aqui uma introdução para tratar sobre os dons. É importante não perder de vista a motivação de Paulo ter escrito a carta ao povo de Corinto. Então ali era um povo que estava lidando com partidarismo na igreja, né? Paulo estava realizando expedições missionárias, e neste momento aqui ele envia uma carta, porque Corinto estava tendo vários problemas, pessoas estavam criando ídolos humanos para si, e dessa maneira estavam se desviando do propósito. Era uma igreja também que vivia um cenário que a gente poderia chamar de escatologia ultra realizada ou super realizada, onde basicamente eles estavam partindo de um pressuposto de que o próprio Cristo já tinha voltado, e o novo céu e a nova terra, e tudo que era diz respeito ao reino vindouro já estava em andamento. E Paulo vai começar a trabalhar essas temáticas, não apenas no culto de Corinto, mas também no modo de vida, na maneira como eles interagiam com a igreja e com a sociedade. Então, 1 Coríntios ele vai tratar sobre várias temáticas. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar um pouquinho sobre os dons espirituais, dizendo: irmãos, quanto aos dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Ele está falando com um povo que era excessivamente politeísta, né? Então, uma vegetação florescia, eles atribuíam uma divindade.
uma mãe dava luz a um filho, atribuía uma outra divindade. Um casamento acontecia, atribuíam a outra divindade. Um tratado comercial era estabelecido, eles louvavam uma outra divindade. Então Paulo está lidando ali com um povo que era extremamente politeísta, olhava e classificavam vários deuses. Ele está trazendo prumo, porque aquele povo estava fazendo dos próprios líderes da igreja quase como divindades. Uns eram de Apolo, outros eram de Pedro, outros eram de Paulo e outros eram de Cristo. Então nós tínhamos ali pelo menos 4 grupos, um partidarismo dentro da igreja. E Paulo está trazendo ali a unidade do Espírito. Ele está fundamentando, e isso é um ponto central. Quando a gente ensina, irmãos, sobre a manifestação de dons, é importante que a gente compreenda a centralidade do Espírito Santo. Se a gente perder de vista que o fundamento ali, o papel central da operação, do desígnio dos dons, da finalidade dos dons, nasce no Espírito Santo, se a gente perder isso de vista, a gente tem um grande prejuízo. E aí acaba a gente se tornando massa de manobra, ou então aficionado aí por pessoas que se movem profeticamente, ou se movem com algumas manifestações miraculosas, e aí começa a adorar a pessoa, se esquecendo de Deus. Então isso aqui é um ponto central, para que a gente aborde sobre a intervenção do sobrenatural nas suas vidas. A gente precisa ter a clareza do papel central do Espírito Santo. No verso 4 ele vai dizer: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Não se sabe exatamente se a ideia trinitária da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, motivou Paulo a fazer essa classificação. Mas ele vincula 3 palavras aqui: dons, ministérios e operações, às figuras da Trindade, ao Espírito, ao Senhor Jesus e a Deus. Não há uma clareza se Paulo estava, vamos dizer assim, querendo doutriná-los no que diz respeito à certeza de que nós servimos e adoramos um único Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. No entanto, a mensagem aqui abrange Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Ou seja, ele está dando ali primazia, todo o protagonismo. Ele está deixando muito claro: olha, eu vou começar a detalhar o que é que acontece, os dons que são compartilhados. Isso são coisas sobrenaturais, são coisas extraordinárias mesmo. Agora, preste muita atenção: ninguém é detentor disso, ninguém é proprietário, ninguém tem essa autoridade para manipular o dom como lhe apraz. Ninguém pode dizer quando começa e quando termina, porque é o Espírito quem concede essas coisas. Amém? Então basicamente ele está fazendo uma introdução para que a gente não incorra em nenhum tipo de extremo. É o Espírito quem faz todas essas coisas. E ele vai começar a falar: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Repete comigo: bem comum. Então, quando dons espirituais estão em atuação, há uma finalidade corporativa, um bem comum. Amém, irmãos? Ponto. Daí começa essa lista de dons, antecipando para vocês. Existem dons aqui que são revelacionais, Deus revelando coisas, trazendo esclarecimento de fatos, Deus trazendo um tipo de sabedoria completamente além do que nós seres humanos seríamos capazes de conceber, enquanto conhecimento e sabedoria, orientações que só podem vir do campo do sobrenatural, intervenções miraculosas, situações de cura. Ele vai trabalhar variedade de línguas, interpretação de línguas. Então é uma diversidade de dons, e eu quero colocar aqui uma lente de aumento no que diz respeito aos dons de curar e operação de milagres. Primeiro ponto: nós como igreja carismática, nós cremos que os dons não cessaram. Nós cremos que existe uma continuidade da prática dos dons espirituais nos nossos dias, ao longo da história da igreja. É possível perceber que Deus manifestou cura ao longo do Antigo Testamento, Deus manifestou cura no ministério de Jesus, e sim com uma finalidade específica. Aquela quantidade de milagres e curas que aconteceram por meio de Jesus, vieram para atestar, confirmar o chamado messiânico de Jesus. Amém? Então aquele volume de milagres extraordinários que acompanhavam o ministério de Jesus atestavam a messianidade do Cristo. Isso é um ponto. Nós poderíamos dizer: bom, então Jesus morreu e ressuscitou, logo já não há mais essas manifestações. Isso não é verdade, porque logo na igreja de Atos nós vamos perceber que pelo nome de Jesus essa autoridade é compartilhada e curas continuam acontecendo. Amém, irmãos? Perfeito. A história da igreja primitiva vai se desdobrando e nós vamos perceber que as curas continuam acontecendo. Ao longo da história da igreja, ao longo desses 2000 anos de história da igreja, é possível ter por testemunha registros válidos e verdadeiros de pessoas que experimentaram de uma intervenção miraculosa, que foram curadas de algum tipo de mazela física, curadas em diversos campos.
Sim ou não, irmãos? Então não há como ir contra vamos dizer assim, esse atestado por meio das experiências. Deus continua se movendo e Deus continua partilhando de cura no meio do seu povo. Agora, a mesma Bíblia que demonstra para nós que Jesus curou muitos, curou diversas multidões, também é a Bíblia que demonstra para nós que o mesmo Paulo que foi utilizado para curar um paralítico é o mesmo Paulo que ficou enfermo. É o mesmo Paulo que olhou para o seu amigo Timóteo e diante de algum tipo de enfermidade estomacal, ele recomenda que ele tomasse um pouco de vinho. É a mesma Bíblia que demonstra para nós que Epafrodito, que era um fiel escudeiro de Paulo, que visitava Paulo na prisão, é alguém que padeceu muito, sofreu muito e quase morreu. É a mesma Bíblia que demonstra que Trófimo, que era outro discípulo de Paulo, quase faleceu em Mileto. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? A Bíblia ela não se esquiva de demonstrar para nós que sim, existe cura acontecendo, mas que não, é uma ilusão, não, a cura não vai acontecer sempre que nós desejamos. Amém? Muito disso parte de um entendimento errado sobre o significado da obra expiatória de Cristo. O que é que aconteceu na cruz do Calvário? Muitos se utilizam do texto certo, mas numa aplicação errada. E por isso, o que eu vou dizer agora, se tornou muito comum associar a promessa da cura como se fosse um direito do cristão. Eu quero te dizer aqui com todo o amor do mundo, a cura para os nossos dias atuais não é um direito, é um ato de misericórdia divina. Vá lá para Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Esse texto é muito conhecido. Isaías capítulo 53. Nós vamos ler aqui do verso 4 em diante. Amém? Vocês estão aí, gente? Reage, pelo amor de Deus. Isaías 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém. Olha só que interessante. Acabamos de ler um texto que Isaías 53, e ele está falando de quem, irmão? Jesus Cristo, amém? Esse texto aqui é conhecido como o texto do servo sofredor. Ele começa em Isaías 52, mas ele se desenvolve ao longo de Isaías 53. É importante dizer, não é o alvo da mensagem, mas apenas uma informação importante, que para o ouvinte da época, ao receber esse tipo de registro profético, no imaginário ali do povo de Israel, a ideia do servo sofredor não necessariamente apontava para um Messias, muito provavelmente apontava para o próprio Israel dentro do seu papel histórico. Mas como é que nós podemos associar o servo sofredor a Cristo Jesus? Porque o próprio Jesus aplicou esse texto na vida dele. Então, se o próprio Jesus utilizou esse texto para falar sobre ele mesmo como um cumprimento profético, eu penso que a gente fica confortável para assumir que esse texto está falando sobre o Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então Jesus utiliza isso, e não há como se esquivar do que esse texto está falando. O texto está deixando muito claro que Ele assume o nosso pecado, e aqui a gente pode entender todos os seus desdobramentos, a maldição, a separação de Deus. Ele assumiu todos os elementos de morte, e Ele também leva sobre si as dores e as enfermidades. Alguns autores tentam tergiversar ali, dizendo assim: olha, veja bem, a principal doença do ser humano é uma doença espiritual, é o problema do pecado. Então aqui ele está falando sobre a doença espiritual, que é o pecado. Mas isso não cai bem, porque quando Jesus aplica esse texto, em especial Mateus capítulo 8, já nós vamos ler, ele o aplica num contexto de cura física. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, o apóstolo Pedro também vai se utilizar desse texto do servo sofredor, se utilizando para dizer: pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós podemos sim inferir que o pecado é um tipo de doença espiritual que nos aflige, e a pior de todas elas, sem dúvida. No entanto, não há como nos esquivar. O texto diz respeito sim a uma contrariedade de Deus, a continuidade da doença e o seu papel deletério sobre as nossas vidas. Para que a gente possa progredir agora, a gente precisa ter um pouquinho de olhar panorâmico.
Vamos lá. Deus cria todas as coisas, Deus cria um mundo perfeito, amém? O cenário do Éden, o cenário onde Ele coloca o homem, não era um cenário aberto ali a doenças. A maioria dos comentaristas bíblicos estão de acordo de que o ser humano foi criado e ele provava ali de uma incorruptibilidade na carne, uma imortalidade física. Tudo leva a crer que era exatamente isso. O ser humano não havia sido criado para padecer fisicamente. No entanto, Gênesis capítulo 3 é o capítulo da queda. O ser humano, a partir dali, se separa do homem, e agora o ser humano está em um estado caído, degenerado. O ser humano agora se tornou inimigo de Deus. Ele sai daquele ambiente de perfeição, e agora a carne dele se torna corruptível, a carne dele se torna agora mortal, e agora todo ser humano tem tempo de validade. O ser humano agora ele padece, o ser humano agora ele sofre. Inclusive, todas as pessoas que Jesus curou naquele tempo, no ministério dele, morreram. Muito provavelmente essas pessoas que Jesus curou, até mesmo que ele ressuscitou, morreram, e provavelmente por algum tipo de doença. Todos nós estamos inseridos aqui em um contexto onde daqui a 80 anos, irmãos, salvo as crianças aqui desse auditório, todo mundo vai estar morto. Isso é uma mensagem motivacional, amém? Glória a Deus. Tirando as crianças, elas vão ficar para contar história, amém? Todos nós. O que eu quero dizer com isso? Aquele ambiente de perfeição, ele foi quebrado, fragilizado, fraturado pelo pecado. O ser humano que foi criado à imagem de Deus, agora ele é um espelho quebrado da glória de Deus. Ele está desesperado, ele se tornou inimigo, ele jamais conseguiria prover para si mesmo salvação, redenção. E Deus, em seu finito amor, provê isso para nós. Cristo Jesus nos restaura. Esse texto diz respeito à obra substitutiva do Cristo. Ele leva sobre si o nosso pecado, ele leva sobre si a nossa maldição, como diz Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 13. Ele se fez maldito ao subir no madeiro, amém? Ele provê para nós ali justificação dos pecados, ele provê para nós perdão, expiação, santificação, e também como desdobramento, e também como uma libertação providenciada na cruz do Calvário, libertação física, cura. Então sim, nós podemos assumir que cura é uma promessa, e não há como a gente se esquivar disso. A questão é, sendo a cura uma promessa, por que é que algumas pessoas nesta vida provam de cura, e por que é que outras pessoas não provam? Por que é que algumas orações são respondidas, e por que é que outras não são? Vamos lá, irmãos. Quando nós olhamos para o texto do servo sofredor, a pergunta então não é sobre do que ele se trata, está muito claro. O texto trata de um sacrifício substitutivo do Filho de Deus, e naquele processo substitutivo, ele nos liberta. Liberta da escravidão do pecado, liberta da maldição, e também com desdobramentos no campo físico. Perfeito. Então a questão não é do que se trata, mas quando que essas promessas se cumprem. E para que a gente trate sobre isso, eu vou precisar trabalhar alguns outros conceitos com você. Primeiro conceito, justificação. Repete comigo, justificação. Ser justificado significa que agora nós temos uma nova posição diante de Deus. Nós éramos incapazes de nos apresentar diante de Deus, e porque fomos justificados, nós não temos mais nenhuma condenação, nós temos acesso à presença de Deus. Os pecados foram perdoados de uma vez por todas. Quem entendeu, diga amém. Então nós podemos compreender que a promessa da justificação, ela é um absoluto, ela tem cumprimento instantâneo. Uma vez que eu creio na mensagem da cruz, eu me aproprio da justificação, de uma vez por todas, amém? Não é apresentado para nós uma ideia futura de justificação, não nos é apresentado a nível de texto bíblico que fomos justificados e que seremos justificados. A Bíblia traz para nós uma característica de algo instantâneo: fomos justificados. É uma promessa de cumprimento imediato. Vamos para outro conceito bíblico, santificação. Repete comigo, santificação. Na obra da cruz, nós fomos santificados, fomos declarados justos, fomos declarados santos. No entanto, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero que você seja muito humilde. Quem aqui ainda luta contra o pecado? Amém. Metade é verdadeiro, o resto é tudo mentiroso, amém? Todos nós, irmãos, se você não está lutando contra o pecado, é porque você está aprisionado por ele.
Todo cristão luta contra o pecado, ainda que a obra da santificação tenha sido efetivada nas nossas vidas. Só que sobre a promessa da santificação, nós vamos perceber um outro padrão. Há uma realização instantânea, mas há também um chamado a uma santificação progressiva. Aos santos da igreja de Corinto, diz o apóstolo Paulo: santificai-vos. Jesus Cristo falando aos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira que nós podemos assumir que há uma santificação efetivada por Cristo na cruz do Calvário e que nos afeta, nos tira da identificação absoluta do pecado, nos faz ser declarados justos e santos diante da presença dele. Ainda assim, nós temos que nos degladiar com o pecado. Por vezes pecamos, o pecado ainda é algo que a gente fica lutando diariamente. Ora, então essa santificação, ela não serviu de nada? Não, ela serviu, mas o padrão de cumprimento de promessa da santificação é diferente do padrão de cumprimento de promessa da justificação. A justificação tem um cumprimento instantâneo, tal qual a adoção de filhos. Você não é adotado na família de Deus, inserido na família de Deus no domingo, e na terça-feira você é lançado fora, e na quarta-feira você é adotado de novo. Não, você recebe do Espírito de adoção, e de uma vez por todas você é filho. Diga amém. Adoção e justificação, realização instantânea. Quando falamos sobre santificação, estamos falando sobre algo progressivo. E ainda, a Bíblia aponta para nós que no grande dia, quando Cristo voltar, passaremos por uma experiência de santificação plena. Então, há uma santificação instantânea quando cremos em Jesus. Nós somos chamados a uma santificação progressiva. E há uma expectativa de santificação efetiva, de uma vez por todas, no retorno de Cristo. É um padrão diferente de cumprimento. Vamos falar sobre cura agora. Quando nós falamos sobre cura, a gente tem que identificar qual é o padrão de promessa acerca do que foi conquistado na cruz do Calvário. É um fato. Jesus Cristo conquistou para nós cura. Vamos lá. Toda cura que você possa experimentar nos dias atuais, ela é parcial. Ela é por enquanto. É inevitável. A não ser que Cristo volte para nos resgatar antes de que venhamos a padecer fisicamente, todos nós seguiremos numa mesma esteira da vida. Em algum determinado momento, ali o seu padrão celular vai entrar num processo de autodestruição. Sua data de validade vai vencendo, até que chega um momento em que você padece, falece. Amém, irmãos? Ainda que você diga assim: Deus restaurou minha saúde, fui curado. Ainda assim, essa cura que você vivenciou não proveu para você saúde perfeita. Porque a promessa de saúde perfeita, ela se acompanha ao cumprimento da promessa de ressurreição dos nossos corpos. A Bíblia traz para nós a convicção de que quando Cristo voltar, era para você ficar muito feliz com essa notícia, amém? Quando Cristo voltar, aqueles que dormiram primeiramente nele, morreram e estão com ele hoje, amém? Os santos em Deus, quando ele voltar, terão seus corpos ressuscitados. E todos aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, aí sim, o que é mortal será revestido da imortalidade, o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Aí então, ele vai poder dizer, tragada foi a morte, amém? Ou seja, irmãos, o padrão de cumprimento da cura bíblica, ele se efetiva de maneira total em um cenário final. Provaremos de cura perfeita, total e restrita, com os nossos corpos assumindo uma glorificação plena, abundante e eterna, exclusivamente no retorno de Cristo. Ficou claro isso aqui? Então o padrão de cumprimento da cura bíblica, que é uma promessa, que foi providenciada na cruz do Calvário, ele segue um padrão onde de maneira efetiva nós só desfrutaremos disso no retorno de Cristo. Não é uma questão do que se trata o servo sofredor, mas quando se cumprem essas promessas. O autor de Apocalipse, o visionário João, vai dizer da seguinte maneira: que chegará um dia onde toda lágrima será enxugada, onde toda dor e sofrimento cessará, mas até que ele volte, nós teremos que lidar com o choro, com a lágrima, com a dor, com o sofrimento. Então o ponto central não é, por que é que Deus não me cura hoje? Então a cura providenciada na cruz do Calvário não é um direito seu, um privilégio, onde muitos advogam da fé para dizer, eu reivindico a minha cura, porque Jesus levou sobre si toda dor e enfermidade, então não aceito, Ele tem que me curar. Meu irmão, isso é um equívoco, isso é uma falta de conhecimento da clareza das Escrituras e do padrão de cumprimento de promessa da cura bíblica. Você está aqui, irmão? Errado isso, é um equívoco. Agora,
não é um direito, mas Deus manifesta a sua misericórdia. E isso aqui é maravilhoso. Algumas pessoas se detêm aí de textos, especialmente de Jesus com a mulher de fluxo de sangue, dizendo da seguinte maneira: a tua fé te curou, está vendo? Basta a fé. Mas a pergunta ali, irmãos, não é quem tem fé ou quem não tem, a pergunta é de onde veio essa fé. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 3 agora comigo. Atos capítulo 3, verso 1, me acompanha. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na oração da hora às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Quem pode dizer amém por isso aqui? Fantástico, então houve uma cura, há uma evidência de que o reino de Deus está presente. Agora atenção à fala de Pedro, que ele vai dar sequência agora, porque muitas das vezes a gente para de ler aí. Vamos ler o restante. Verso 11: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Olha só isso aqui, irmãos. Olha a habilidade de Pedro no discurso, deixando muito claro: tire os olhos de nós. Nós somos vasos, nós somos mediadores aqui, interlocutores, para que essa cura viesse se manifestar. Mas não é para olhar para nós como: olha, eles são tão santos, tão piedosos, que olha só o que eles são capazes de fazer. Segue. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Atenção ao 16, atenção. Pela fé no nome de Jesus, vírgula, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Então, quem é que curou? Diga assim: o nome de Jesus. Perfeito, agora atenção. A fé que vem por meio dele. Dele quem? Do nome de Jesus. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amém, irmãos? Então, inclusive nos cenários onde uma pessoa apresenta uma fé gigantesca para ser curada, quem infundiu essa fé nessa pessoa para que ela fosse curada foi o próprio Deus na sua soberania. Amém? Então sim, a promessa de cura, ela foi providenciada, provida na cruz do Calvário. Mas isso não significa uma garantia. Irmãos, aí talvez você esteja perguntando: mas então, eu oro ou não oro pelos enfermos? Você deve orar por todos os enfermos, porque há uma esperança de que intervenções divinas aconteçam. O que nós não podemos fazer é iludir as pessoas, e nem ferir as pessoas, colocando ou culpabilizando elas pela não cura, que é aí onde muitas pessoas estão feridas, porque clamaram ou estão lidando com tratamentos de doenças crônicas, estão passando ali por tratamentos difíceis e nada acontece, a cura não chega, e há esse ensino errado de: olha, sabe uma coisa? O que falta é fé. A pessoa sai curada e condenada. Isso é desumano, irmãos. É falta de piedade, é falta de compaixão. Então o nosso papel não é tentar trazer resposta para todos os elementos do porquê é que curou, porquê é que não curou. O nosso papel é trazer esperança, é caminhar com as pessoas nas suas dores, é caminhar com a pessoa diante das suas mazelas, e sim, crer na possibilidade de intervenções, mas essas intervenções nós não podemos trazer como garantia. Agora, certamente todos nós seremos curados quando Jesus voltar. Aí sim assumiremos novos corpos.
Amém? O teólogo Wayne Grudem diz da seguinte maneira: certamente há cura na expiação. Exatamente no mesmo sentido, a ressurreição do corpo também está na expiação. A questão é que bênçãos temos o direito de esperar como universalmente dadas agora mesmo, que bênçãos podemos esperar somente na vida futura, e que bênçãos podemos parcialmente ou ocasionalmente desfrutar agora e em plenitude somente no porvir, que é o caso da cura. Segue. Todos os cristãos provavelmente concordariam que na expiação Cristo alcançou para nós não somente liberdade completa do pecado, mas também a completa liberdade das fraquezas e enfermidades físicas em sua obra de redenção. E todos os cristãos concordariam também que a posse completa e plena de todos os benefícios que Cristo ganhou para nós não virão até que Cristo retorne. É somente quando Ele vier, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Que receberemos nosso corpo ressurreto perfeito. Assim acontece também com a cura física e com a redenção das nossas doenças físicas, que vieram como resultado da maldição em Gênesis. Daqui a gente gera uma outra pergunta: de onde vêm as doenças? Se há uma contrariedade de Deus em relação à enfermidade física, porque ela nos fere, ela nos degenera, ela macula a nossa existência, da onde elas vêm? E aqui é necessário se ter muito cuidado, porque mais uma vez, uma interpretação equivocada das Escrituras pode gerar muita dor nas pessoas. Existem textos que associam a ocorrência de uma doença à existência de um espírito maligno? Sim. Quer dizer que toda pessoa enferma está opressa ou possessa de um demônio? Não. Olhando para as ilustrações bíblicas, o incomum é que uma pessoa enferma, esteja opressa diretamente ou possessa por um demônio. Amém? Jóia. Outra, é possível que nós podemos citar, por exemplo, Atos capítulo 10, 38 e 42, dizendo que Jesus veio para libertar os oprimidos do diabo, e vai fazer uma associação com a experiência de cura física. É possível que enfermidades estejam associadas a pecado? Sim. Quer dizer que toda pessoa que está lidando com uma enfermidade está em pecado? Não. Imagina a bagunça que seria a igreja, irmãos. Você está aqui cantando, o irmão do lado espirra do seu lado. Aí você já acende o alerta. O que será que é? Vício, pornografia, adultério, alguma coisa ele fez. Isso faz o menor sentido. Agora, é possível, mais uma vez, é possível que por conta da prática pecaminosa uma pessoa desencadeie um tipo de doença? Sim, irmãos. E a Bíblia traz para nós exemplos disso. Amém? A Bíblia traz para nós exemplos disso. Agora, a Bíblia também traz para nós que circunstancialidades podem nos atingir. Nós estamos em um mundo caído. Lembra da teologia da criação? Deus criou todas as coisas, o pecado adentrou na terra. Por conta da desobediência do homem à terra, o cosmos foi ferido. A terra se tornou maldita. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós estamos em uma terra caída, em um cenário de terra caída, coisas ruins acontecem, inclusive com pessoas boas, inclusive com quem obedece, inclusive com quem faz tudo direitinho. Há um texto que mexe demais comigo, irmãos, demais mesmo, que está em João capítulo 11, verso 3, quando, se puder colocar na tela João 11, 3, é o momento onde Maria vai chamar a Jesus por conta da morte de Lázaro. E ali o que acontece é que essa expressão em João 11, 3 é muito forte. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ser amado por Jesus não significa que você está imune a ter doenças. E ter uma doença hoje, ela pode ser de caráter crônico, não significa que você é menos amado por Jesus. Há muitas pessoas hoje que, além de ter que lidar com o enfrentamento da doença, e eu sei o grau de angústia de uma pessoa enferma, eu sou médico, não estou atuando, eu sou médico, fiquei anos trabalhando em hospitais, e doía o coração de ver pessoas lutando contra doenças sérias, graves, com tratamentos extremamente complexos, que exigia muita fé para permanecer no tratamento, e depois receber um caminhão de pedra nas costas, como se o culpado dela continuar naquela situação seria uma suposta falta de fé. Isso é tenebroso, isso é desumano. Então talvez você esteja aqui hoje, você lide com uma doença,
Talvez você esteja lidando com alguma situação, seja física ou mental. E eu quero te dizer, irmãos, que ter uma doença não significa que você é mais ou menos amado por Jesus. Ele te ama, irmão. Ele te ama. Agora, se estamos diante de uma situação de doença, podemos nos questionar se há algum tipo de pecado nas nossas vidas? Podemos nos questionar. Existem doenças que são secundárias a práticas pecaminosas. Nós podemos pegar, por exemplo, o uso abusivo de substâncias. Essa falta de domínio próprio, o uso abusivo, a dependência de um tipo de substância, ela tem um caráter moral também. Chega um determinado momento que vira uma doença crônica, o indivíduo já se torna dependente a partir do corpo e etc. Mas inicia com uma questão moral. Existe um diálogo aí entre a imoralidade e aí então a doença física instalada. E é difícil a gente entender em que momento que a linha tênue foi cruzada. A questão é que a prática de um vício, ela pode desencadear uma doença. Amém, irmãos? Então há sim uma associação entre pecado e doença. No entanto, nós não podemos absolutizar, irmãos. Na maioria das situações, as doenças nos acometem pelas circunstancialidades de um mundo caído. De um mundo caído. Então essa ideia, ela é sofismática. Se eu estiver na igreja, se eu estiver ofertando, se eu estiver servindo, se eu estiver cantando, se eu estiver pregando, nada vai me acontecer. Vai nessa, irmão. Isso é falta de sabedoria. Da mesma maneira que você questionar a santidade de um homem ou de uma mulher, questionar o testemunho de uma mulher por conta de uma doença que ele esteja enfrentando, isso é atroz, isso é abjeto, irmão. Você não deve fazer isso. O que eu já vi de pessoas lutando contra a depressão, lutando contra o transtorno de ansiedade, e se sentirem completamente diminuídas, como se fosse uma simples situação, é porque não ora, é porque não lê a Bíblia. Se estivesse assim, não estaria desse jeito. Não faça dessa maneira, irmãos. Não haja nesse sentido. Talvez você esteja hoje lidando com ideações suicidas. Isso não significa, meu irmão, que você não tem fé nenhuma. É uma doença. E você precisa ser acolhido, precisa ser tratado. Nós não podemos empurrar sobre as pessoas um falso dogma religioso que vai massacrar mais elas. Então existem doenças secundárias ao pecado. Existe a atividade demoníaca que precipita a doença? Pode também. Existem catástrofes naturais. Agora, irmãos, por favor, não seja essa pessoa que, puxa, acontece qualquer catástrofe, Rio Grande do Sul, na Indonésia, aí você fica tentando criar algum elo para justificar aquela catástrofe. Tá lá, inundou, porque tinha um terreiro de macumba lá, então Deus desceu a mão mesmo. Isso é infantil, irmãos. Não faça isso. Não faça isso. O tsunami pegou pesado na turma lá da Indonésia lá. Por quê? O povo idólatra, o povo pagão, idolatra demais outros deuses. Irmãos, vamos parar para pensar o cenário de idolatria política no nosso país? Seria necessário um tsunami por pessoa. Tão obcecado que as pessoas estão por conta de políticos, sim ou não? Então saia disso. Catástrofes naturais acontecem. Infelizmente, estamos em um mundo caído. Qual é a nossa bendita esperança? Chegará um dia onde Cristo endireitará todas as coisas. Ele governará para todo sempre aqui com seu trono estabelecido na terra. E nós seremos um com Ele para toda a eternidade. E nenhum mal nos atingirá, nenhum pecado nos acometerá. Nós seremos livres e perfeitos nele para todo sempre. Esse dia vai chegar, meu irmão. Esse dia vai chegar. Então é importante lembrar: a cura enquanto promessa não é direito, não para esta vida. Nós nos apropriaremos de maneira total no reino vindouro. Para este tempo é misericórdia divina. É misericórdia divina. E nós podemos expectar, nós podemos esperançar que Deus manifeste cura nos nossos dias? Sim. Por quê? Porque Ele fez ao longo da história e Ele pode fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que nós não podemos é tentar criar uma solução, uma fórmula de causa e efeito. É só fazer isso que Deus faz aquilo. É só fazer isso que a cura vai acontecer. Não é tão simples assim. Deus soberanamente cura alguns nesse tempo, e Deus soberanamente não cura outros. E não é papel nosso tentar trazer explicações. Muitas pessoas se perderam tentando explicar coisas que não são capazes de serem explicadas. Existe um elemento de mistério, irmãos. Mas isso não nos deve nos impedir de orar pelas pessoas. Devemos orar pelos enfermos então? Com toda certeza. Podemos orar? Devemos orar, irmãos. Por todos. Por todos.
crendo que algo pode acontecer. Há uma possibilidade, há uma esperança. Isso deve caminhar conosco. Me perguntaram certa vez: mas pastor, como que nós oramos? Eu posso orar dizendo assim: Deus, se for da sua vontade, o Senhor manifeste cura. Ou eu devo orar com voz de comando: eu ordeno que essa doença saia agora no nome de Jesus. Existe o método correto? Irmãos, um ou outro é possível de ser utilizado, mas eu quero fazer aqui algumas ressalvas. Certa vez me perguntaram, ainda dentro dessa pergunta: eu colocar um "se for da tua vontade" não seria um tipo de iniciativa equivocada? Como se eu quisesse algo, mas eu não tenho certeza se Deus quer. Ou seja, eu sou superior moralmente a Deus. Eu oro para a pessoa e falo assim: olha, eu quero muito que você seja curado, mas vamos ver se é da vontade de Deus. Eu quero, agora vamos ver ele. E não, o "se for da sua vontade" não é um padrão humano de oração, é um padrão criado por Jesus. O "se for da tua vontade" não significa descrença, incredulidade. Ai meu Deus do céu, mas se a cura foi providenciada, eu não posso falar "se for da tua vontade", estou pecando. Não, em hipótese alguma. O "se for da tua vontade" é uma relação de dependência. O "se for da tua vontade" é dizer assim: Senhor, eu sei que na cruz o Senhor proveu para nós cura, ainda que não seja um direito, é misericórdia do Senhor. E eu estou aqui completamente sujeito. O Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono desta vida. O Senhor criou o meu fôlego, o Senhor criou o meu corpo, o Senhor criou as minhas células, e o Senhor tem uma vontade para mim. E eu estou aqui completamente dependente do cumprimento dessa vontade. Que seja feita a tua vontade. Então é uma disposição de humildade, amém? Não de descrença, de humildade. Em contrapartida, ou adicionando, melhor dizendo, é possível que eu ore de maneira mais encorajada, com voz de comando, ordenando a doença. É possível porque a gente tem precedente bíblico. É possível. No entanto, também não é uma regra. Não é uma regra. Ah, não, pastor, mas quando eu falo firme, sabe o que acontece? 50-50, ou é curado ou não, amém? Pode falar bravo, irmão. A doença fala: não quero, hoje não, né? O que eu quero dizer com isso? Não há problema se você se sente impelido, se você percebe ali um encorajamento diferente, distinto do Espírito, para lidar com uma pessoa enferma e trazer uma voz de comando. Irmãos, Deus é capaz de infundir fé em você, em um nível de fé distinto. É Deus quem propicia essa fé, tanto para receber quanto para operar. Amém, irmãos? Então é possível sim que Deus compartilhe de algo especial em um momento especial, e aquilo levante você numa ousadia distinta, e você se posicione com uma voz de comando. Mas não significa que voz de comando tem mais poder e é mais miraculoso do que dizer "se for da sua vontade". Amém, irmãos? Fato é que nós vamos perceber nas Escrituras que curas aconteceram até quando ninguém falou nada. Que é isso, nós dependemos de Deus, irmãos. Deus está nos chamando para olhar para a presença dEle, para depender da presença dEle, mais do que a resposta das nossas orações. É um equívoco pensar que se fui curado, sou abençoado, mas se não fui curado, então eu estou no estado de não bênção. Isso é um equívoco. A presença dEle continua repousando sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, eu já disse, mas eu quero só detalhar os textos. Por exemplo, ele foi usado por Deus na cura de um paralítico, mas diante da doença estomacal de Timóteo, em 1 Timóteo 5,23, ele vai orientar um uso medicinal. Seria Paulo incrédulo? Em 2 Timóteo 4,20, ele vai citar Trófimo, muito doente em Mileto. Em Filipenses capítulo 2, do 25 ao 30, ele descreve ali a jornada de Epafrodito, como eu já antecipei aqui, que estava muito doente, e doente cumprindo um chamado, sendo um bom assistente de Paulo, visitando Paulo, colocou a vida dele ali sob risco. Então percebe que para os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva, não havia nada de incompatível entre ministrar cura e no dia seguinte se ver enfermo. Em ministrar cura, mas diante de um discípulo não perceber a mesma cura que aconteceu com outro acontecer com um discípulo. Para eles não havia nada de estranho nesse sentido. É fato que a esperança continuava brotando, e assim deve ser a nossa postura. Não precisamos ir para nenhum tipo de extremo. Amém, meus irmãos? Nós hoje vivemos em um mundo onde a ciência avançou bastante. Eu gosto do autor Kevin Van Hooser, no livro Discipulado para a Glória de Deus, e boa parte do livro ele se dedica a falar sobre uma idolatria moderna. E uma das idolatrias modernas que ele propõe é essa obsessão pela saúde perfeita. A saúde perfeita se tornou um ídolo. E claro, isso não significa que você não deve se cuidar, você deve se cuidar. Amém? Mas muitos hoje criaram esse tipo de obsessão, uma ideia de que nunca vão morrer, uma ideia de que com todos os tratamentos possíveis, então você vai desacelerar de maneira completa e total um processo que todos nós iremos passar.
Devemos cuidar da nossa saúde, sem dúvida, com toda certeza. Por quê? Porque equilibrar e gerir bem o nosso corpo e a nossa sanidade mental é sim uma maneira de prestar glória a Deus. É honrar a Deus neste corpo físico que Ele também foi o responsável por nos entregar. Então Deus ainda cura as pessoas hoje de acordo com a sua soberania absoluta. Isso significa que Ele cura quem Ele quer e quando Ele quer. Ele frequentemente concede fé aos cristãos para orarem por sua própria cura ou pela cura dos outros. E essas orações formam ocasiões nas quais Ele é frequentemente agradado de realizar a cura sobre o doente. Assim, o processo de cura é soberanamente controlado por Ele em cada ponto. Em adição, Deus ainda dota alguns indivíduos com dons de cura. Aqueles assim dotados geralmente terão respostas mais frequentes, completas e espetaculares às suas orações por cura. Atenção! Deus pode compartilhar com pessoas dons de curar. Inclusive, é no plural mesmo, dons de curar. Deus libera dons específicos para curas específicas no meio do seu corpo. A igreja, amém? É possível. Esse dom é dado pelo Espírito. E é possível que Deus conceda esse dom com um grau de permanência, ou com um maior grau de atividade para uns do que para outros. Isso é possível de ser percebido demais. Eu tenho amigos, pregadores, pastores, que é impressionante a frequência da ocorrência de manifestações de curas para doenças específicas no ministério desses irmãos. Isso não significa que eles são os detentores daquele dom, amém, irmãos? Mas que por soberania divina lhes foi concedido um tipo de dom com um tipo de atuação mais intensa. Ficou claro ou não? Isso significa então que eles são mais espirituais do que outros? Não. Isso significa que outros que não são dotados desses dons não poderão ser usados por Deus para esse tipo de dom? Também não. Por quê? Porque a palavra de Deus nos convida a desejar os dons. Peraí, pastor, então eu posso orar para que cura se manifeste? Sim. Eu posso orar dizendo: Senhor, me usa para que curas aconteçam? Sim. Eu posso desejar a manifestação desses dons? Sim, meu irmão. Esse é o nosso papel. Buscar pelos dons, se colocar com coração humilde, disposto, assim como o de Pedro. Olha, não é porque nós somos santarrões, piedosos, que nós estamos aí manifestando poder. É graças ao nome de Jesus. O nosso papel é se compadecer das pessoas, é orar pelas pessoas, é crer em intervenções pelas pessoas, é propor, se necessário, como Paulo, tratamento para as pessoas. Mas não desamparar elas em hipótese alguma, não massacrar elas, não diminuir a fé delas porque elas estão enfrentando algum tipo de mazela física ou mental. Amém, irmãos? Amém. Estou encerrando. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, curas são uma possibilidade para nós. E sendo uma possibilidade da misericórdia de Deus, nós devemos cultivar a esperança de que elas possam se manifestar nos nossos dias. Amém. Ore pelas pessoas, mas não iluda as pessoas. Nós não precisamos disso, irmãos. As pessoas já estão feridas demais para carregar agora o peso de uma ilusão. Seja honesto. A mesma Bíblia que nos direciona a orar pelos enfermos é a mesma Bíblia que nos convoca a chorar com os que choram. Diante da dor e do sofrimento, não seja você a tirar um manual para explicar tudo o que aconteceu. Seja você aquele que abre os braços e acolhe aquela pessoa que está doente, acolhe aquela pessoa que está ferida. Amém, meus irmãos? Então, de maneira geral, para fechar, nós somos orientados a orar pelos enfermos. Tiago orienta a orar pelos enfermos. Paulo orienta o seu discípulo também a tomar remédio. De maneira geral, podemos dizer que milagres acontecem. Deus continua intervindo no curso da história. Mas também nós precisamos admitir que nem todos serão curados miraculosamente. Nem todos serão curados nesta vida. E por último, não se confunda. A promessa de cura, ela tem cumprimento parcial nos nossos dias e terá um cumprimento efetivo quando Jesus Cristo voltar. Para você que hoje está lidando com algum tipo de mazela física ou mental, eu creio, irmãos, que hoje pode ser um dia de mudança. Eu creio que hoje pode ser um dia de intervenção. E todas as vezes que eu te ver
o meu coração vai levantar esse tipo de expectativa, de que algo pode acontecer. Já tiveram pessoas que eu criei junto com elas até o fim, até o último suspiro, literalmente, e não vi aquela manifestação, mas isso em nada interfere na convicção de que nós temos um Deus bom e um Deus soberano. Ele está sob o controle de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, e ainda que eu não consiga compreender todos os seus mistérios, todos os seus oráculos, eu sei que Ele é suficientemente bom para confiar nele. Você não serve a um Deus impessoal, ou um Deus que é desprovido de poder ou de graça. Ele é todo poderoso, Ele é todo gracioso. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós saibamos transitar neste cenário, clamar pela manifestação desses dons, crer que curas e milagres são para os dias atuais, e que eles acontecem quando o Senhor assim o quer. Amém?